hoje o nível de dispersão de informação que a gente recebe é absurdo, né? Então eu fico espantado com esses games, né? Todo mundo está jogando algum joguinho no celular, e você deve ver na faculdade lá que é isso. Isso tira muito espaço de conhecimento da gente, né? Porque você está ali, você está jogando um jogo, a tua cabeça aqui está, que você falou, né? Está recebendo o input, tem que passar a fase, não muda nada passar a fase, você não ganha dinheiro. E ele está perdendo capacidade de conhecimento. Eu me lembro que tem um amigo meu que me ensinou uma coisa assim, terminou a aula, pega lá um tempinho, acabou a aula, vai estudar a aula, né? O melhor estudo é logo quando terminou, né? E se tiver dúvida, volta para o professor. Professor, não entendi isso daqui. Agora, hoje termina a aula, o cara entra no joguinho. Exatamente. E aí, cara? Então, eu concordo plenamente com você. Aparentemente é só um entretenimento. Não, tá te atrapalhando sim. Então tem que dosar esse entretenimento. Por quê? Porque o nosso cérebro tem 2 tipos de slot de memória. Tem a memória curta e a memória longa. Memória curta são 4 a 7 slots, mas pensa eles como pequenos pendrives. Capacidade baixa. Tudo que entra por esses slots de memória curta. É aqui que se dá o entendimento. Então, quando eu entendo alguma coisa, entra tudo no slot de memória curta. Então, esse podcast está entrando na cabeça das pessoas no slot de memória curta. O joguinho também está consumindo slot de memória curta. Só que esses slots são muito frágeis, eles são muito pequenininhos. Então, rapidamente, eles se exaurem. Como é que se transforma em aprendizagem? Quando a gente pratica, reflete, treina, a gente joga para um outro slot de memória longa, que é onde está a nossa biblioteca de competências, de conhecimento. Esse sim é infinito. Então, quando a turma fala, né, música do Raul Seixas, que só usa 10% da cabeça animal, é do slot de memória longa, porque do slot de memória curta a gente usa 100% todo dia. E com esse excesso de informação, até mais do que 100, a gente esgota. Né? Só que se esgotar o slot de memória curta, eu não vou conseguir transformar em aprendizagem. Vai me atrapalhar no processo de aprender. Basta as pessoas pensarem assim, sabe o dia que você fica muito na rede social? Você percebeu que você ficou demais? Aí chega à noite e você fala assim, quer saber? Vou estudar alguma coisa aqui. Você não consegue. Não consegue, está exausto. Está exausto. E faz sentido estar exausta. Você não consegue mesmo. Né? E aí, existe um mecanismo de sobrevivência, de limpeza desses slots de memória curta. E eles se dão numa noite de sono. Ou num período de sono, precisa ser à noite. Numa boa noite de sono, limpa. E só joga para o slot de memória longa o que for emocionalmente impactante. E tá aí uma coisa que não tem impacto emocional, é uma aula, né? Nenhuma. Tem raiva, né? Você eu não entendi nada do que o professor falou. Por isso que a gente se esforça para dar uma boa aula e o aluno guarda a piada. Porque a piada foi emocionalmente impactante. Então nós temos que enganar nosso cérebro. Como que a gente engana ele? Estudando. 5 a 10 minutos antes de uma noite de sono. Não precisa ser imediatamente antes, mas tem que ser antes. Pode ser ao longo do dia. 5 a 10 minutos de estudo e pode ser fechar o livro que você leu, fechar o caderno e falar assim, o que eu aprendi aqui? Pode ser só mentalmente, se puder ser num pedaço de papel. Se puder escrever melhor, né? Se puder fazer um mapinha mental, aí a ciência da aprendizagem mostra algo fenomenal pra gente, no seu exemplo. Esse ato de 5 a 10 minutos depois que você entendeu alguma coisa, você dá essa refletida que no fundo você está aprendendo, está jogando para o slot de memória longa, é mais eficiente do que participar da mesma aula, ler o mesmo livro de 2 a 5 vezes. Porra. Então, 5 a 10 minutos versus... 5 horas, 10 horas. 10 horas. A gente, no Brasil... é um dos últimos colocados no PISA, naquela avaliação, né? Sim. Em matemática. Por quê? Porque a matemática é cumulativa. E como é que é o nosso processo básico de estudo? Aluno do ensino médio, dia de prova, o aluno entra e fala assim, gente, não fala comigo, não conversa comigo, pelo amor de Deus, porque se conversar comigo eu vou esquecer, não vou conseguir. Nossa, se tiver nesse estágio... está 100% no slot de memória curta. Não aprendeu nada. E o problema? Vai tirar 10. Tira 10 na prova. Zero slot de memória curta. Agora podemos conversar. Não aprendeu nada. Só que a matemática é cumulativa. Então, ano que vem, começa tudo de novo. Né? Do zero. Isso vale para o mundo corporativo também, né? Porque eu sempre falo o seguinte. Você vai para uma reunião de brainstorming, ótimas ideias. Se você não colocar no papel, né?
As ideias surgem, vamos fazer, vamos crescer, planejamento, blá. Põe no papel, Exato. né? Porque as pessoas esquecem, passam, né? Um pouco isso também, né? É, mesmo efeito cerebral. Mesmo efeito, né? Mesmo efeito. E os jogos? O cara tem que dosar esse negócio de jogar, né? Porque O jogo tá tá atrapalhando. destruindo a vida das pessoas aí, Tá, né? em excesso, Sim. ele ocupa demais os slots de memória curta. Assim como redes sociais. Em excesso, Excesso. elas acabam entupindo o slot de memória curta.